na sexta-feira, quando o jornalista Robson Bonini trouxe na Veja o relatório da PF que continha os detalhes dessa conversa do Mauro Cid com o coronel Lawande, né, o grande mistério da República hoje é como se pronuncia o nome dele. De manhã cedo, o José Múcio telefonou para o Lula, se antecipou ao inevitável telefonema que receberia do presidente naquele dia e disse que já estava tomando as medidas necessárias para o afastamento do coronel, que está na ativa e estava prestes a embarcar para os Estados Unidos para ocupar um posto de representação das Forças Armadas Brasileiras em Washington, e disse que Lawande ficaria no Brasil à disposição da Justiça para responder aos crimes que possivelmente ele vai ser acusado, e que agora a PF tem provas fartas aí de participação dele numa tentativa de golpe, num planejamento de golpe de Estado. E aí nessa conversa também, o Múcio pediu um encontro naquele dia. O Lula disse que ia para Rio Verde, em Goiás, talvez não conseguisse, acabou que não foi por condições meteorológicas, e Múcio, se reuniu com o Lula à tarde e também com o general Tomás Paiva, comandante do Exército, no Palácio do Planalto. Tiveram uma conversa muito tranquila, em que o Lula, mais uma vez, expôs preocupação com mais um caso revelado de militar de patente alta, né? Tratava-se de um coronel, subchefe do Estado-Maior do Exército, envolvido com um plano golpista. O Tomás Paiva e o Múcio concordaram com o presidente. O Paiva reforçou para ele que não é essa a tônica do alto comando, que o alto comando do Exército segue democrata, respeitador da Constituição, como, segundo o Tomás Paiva, foi durante os anos do Bolsonaro, apesar das influências externas e das influências internas que o general Tomás Paiva reconhece que ocorreram durante o governo Bolsonaro. O Paiva não nega que houve uma politização dos quartéis, não nega que houve o flerte de parte dos militares com o golpe, e não nega também que é necessária essa depuração nos quartéis, na caserna. E Múcio e Paiva disseram ao Lula que o que foi feito em relação ao coronel Lawande será feito em relação a qualquer outro militar golpista cuja participação no planejamento de um golpe seja descoberta, seja revelada pelas investigações em curso. Eles sabem que vai ser revelado. Tanto o Múcio quanto o Paiva, sabem que há outros militares que participaram desse planejamento de golpe de Estado. Suspeitam de alguns nomes, tem indícios já em relação a algumas pessoas, e já tem prescrito qual vai ser o roteiro a seguir quando esses nomes vierem à tona. Afastar da ativa, manter no Brasil os que não estiverem no Brasil, manter à disposição da Justiça para que eles sejam devidamente investigados, acusados, enfim, respondam ao devido processo legal e sejam punidos criminalmente pelos crimes que cometeram. Tem um texto do César Feitosa na Folha que ele diz que a Folha identificou pelo menos 6 dos 12 militares presentes no grupo e que eles são coronéis e tenentes-coronéis formados pela AMAN entre 93 e 2000 e que atualmente ocupam cargos de comando e assessoria parlamentares do Exército. Então, pelo menos 12 desses militares que fazem parte deste grupo, que foi encontrado no celular do Mauro Cid, desses 12, a Folha identificou pelo menos 6 nomes. Daqui a pouco eu vou ver se eu acho esses nomes e trago aqui para vocês. Agora, Gui, o celular do Mauro Cid está se mostrando muito mais valioso do que o do Anderson Torres, né? E realmente, cara, eu acho que ainda vai vir muita coisa. Eu acho que o Mauro Cid é um cara muito mais bombástico, assim, pro Bolsonaro do que o próprio Anderson Torres. Não que o Anderson Torres não tivesse coisa também, não tenha coisa. Não, Edu, ele não entregou o celular, né? Isso que eu tô falando. Perdeu nos Estados Unidos. Ele perdeu. Um dia antes de vir pro Brasil, ele perdeu o celular. Né? Mas o meu ponto é o seguinte, quando ele perdeu, a gente falou, caramba, o cara que tinha o celular, onde ia estar tudo. E, pô, gente, quando o negócio é desse tamanho de envolvimento do Bolsonaro, das pessoas próximas, de militares e etc., não dá para esconder.
Dá para esconder se tem um plano ali de 3 pessoas, fizeram uma reunião, não deu certo. Agora, um negócio do tamanho que teve, com a organização que teve. A gente mostrou outro dia o vídeo, né, dos batalhões saindo para um lado para o outro, milhares de pessoas, os quartéis todos ali agindo de uma maneira parecida. É claro que tem muito mais gente envolvida. E aí, nesse sentido, o celular do Cid me parece uma joia mesmo, entendeu? E eu acho que vai ter muito mais coisa aí. Eu acho que porque eles não podem sair soltando tudo que está no celular. Você pega uma coisa no celular do cara e isso te abre várias outras investigações que você, enfim, se soltar o que você leu no celular, as pessoas apagam as provas, entendeu? As pessoas escondem o computador, o celular e etc. Então, podemos esperar ao longo das próximas semanas muito mais coisa que vai surgir, como essa que surgiu da Gabriela Cid aí. Eu não tenho a menor dúvida, Guilherme. Sem dúvida. Quando esses relatórios eles chegam à imprensa, né, um jornalista consegue obter um desses relatórios, é porque isso já está num ponto de maturação que permite, claro que isso não é uma regra, né, mas na maioria das vezes sim, permite aos investigadores que a publicação ajude no inquérito. Não estou dizendo que nesse caso se tratou disso, mas muitas vezes o que acontece é o seguinte: esses citados em investigações num relatório desse, a partir do momento que sai essa reportagem, eles começam a se falar, eles começam a se encontrar, eles têm que, de alguma maneira, estar juntos para combinar versões, para ter certeza que um vai ficar em silêncio, por aí vai. E pode acontecer, de novo, não estou me referindo que nesse caso é isso, mas isso é uma prática, pode acontecer dessas pessoas já estarem grampeadas, já estarem sendo acompanhadas, e aí novas provas vão sendo geradas a partir do momento que eles têm esse contato. Quando o Anderson Torres foi solto, isso foi uma hipótese muito ventilada nos bastidores de quem acompanha o caso do Anderson, sobre a razão por que ele foi solto. Pode ter sido uma tática de investigação, inclusive, e combinada com o Alexandre de Moraes, porque o Anderson Torres solto, ele seria procurado, ele teria contato com várias pessoas, a gente poderia esperar que daí surgissem novas provas, novos elementos para envolver novas pessoas, para se descobrir quem ele estava protegendo e por aí vai. E nesse caso pode ser algo parecido. Uma observação sobre o celular do Mauro Cid, eu comentei isso aqui na semana seguinte à operação. O Cid, ele cometeu, tem outra palavra, ele teve a destreza, sendo irônico, de não desativar o backup na nuvem das conversas dele do WhatsApp. Então, quando teve a primeira busca e apreensão contra ele, pegaram o celular dele pela primeira vez, a Polícia Federal já encontrou muita coisa. Encontrou, por exemplo, os saques em dinheiro vivo, o pagamento de contas da Michelle, aquilo tudo que a gente viu. E aí, quando houve a busca e apreensão agora, recente, do mês passado, no início de maio, em virtude do inquérito da adulteração dos cartões de vacina, descobriram, eu contei isso aqui no ICL, que ele de novo não tinha apagado, não tinha mantido o backup na nuvem do WhatsApp, e novamente havia ali muita coisa, e são essas coisas que a gente está vendo agora. Quem me contou isso foi um dos investigadores do caso, um investigador da Polícia Federal, e contou celebrando, enfim, não tem porquê eu esconder o termo que ele usou, assim, celebrando a burrice do Mauro Cid. Ele falou, a burrice dele e de outros desse grupo está ajudando a gente, tá uma investigação relativamente fácil. Mas assim, que bom que o Mauro Cid, nesse ponto, ele teve esse comportamento adjetivado dessa maneira que eu contei, porque é isso que está permitindo a gente descobrir essa teia. O Bolsonaro, até onde se sabe, ele não teve essa... Ele teve uma precaução, ele não teve essa burrice, né? Porque o celular do Bolsonaro, até onde chegou para todo mundo, ele estava com praticamente nada. Quem falava com o ex-presidente, quem fala com o ex-presidente diz que já há um bom tempo
ele tinha um hábito de ser monossilábico nas trocas de mensagem, evitava muito deixar coisas por escrito, e o próprio histórico de conversa dele com o Cid, pego no celular do Cid, indica que não era por ali, não era por aquele telefone, talvez nem fosse por mensagem que eles se comunicavam. Porque, segundo os policiais, havia muito pouco, quase nada, no histórico de conversa entre o Mauro Cid e o Bolsonaro. Então, provavelmente, o canal em que eles se falavam ou era outro, ou eram conversas só pessoalmente mesmo, considerando que não existe a menor razoabilidade na tese que o Bolsonaro quer fazer colar agora, que o Celso Rocha de Barros chamou de uma maneira muito inteligente na Folha ontem de golpe surpresa. O Cid não estava armando um golpe surpresa. Vou combinar o golpe todo, vou chegar presidente, surpresa, dei um golpe, o senhor é o presidente. Isso não existe essa possibilidade. É óbvio que o Bolsonaro sabia de tudo, é óbvio que o Bolsonaro estava por trás disso. E o Edu trouxe até como destaque aqui as trocas de mensagem da esposa do Mauro Cid, né? Pessoa mais próxima a ele depois do presidente Bolsonaro. Foi o que pediu o presidente. Ela escreveu assim, foi o que pediu. E a gente não tá falando de uma pessoa afastada, que ouviu, entendeu? Não, uma pessoa que tava o tempo inteiro. O marido dela era o... É isso aí. O marido dela dormia com o presidente, é obviamente uma expressão que a gente usa. Tava o tempo inteiro do lado dele. Olha lá. Quer dizer, sim, você é muito maldoso, Edu. Não, é muito maldoso você. Não era o Bolsonaro, era o presidente do clube, era o presidente da Mangueira, era o presidente do Flamengo, não era o Bolsonaro. Tem razão. É o que pediu o Não presidente do grupo de WhatsApp. Talvez o grupo de WhatsApp... Presidente do grupo de WhatsApp, exatamente. É verdade. É muita cara de pau, né?